E estamos ao vivo com você, Walter Pulga Júnior. Quais são as informações? Deixa o pecuarista bem informado nesse momento, começando essa semana. Olha, eu tenho aqui ao meu lado o Sérgio Desen. Sérgio Desen, muito conhecido do pecuarista brasileiro, é um dos mais respeitados pesquisadores do agronegócio brasileiro, respeitado no Brasil e fora do Brasil. E depois de 10 dias dessa movimentação, essa turbulência no mercado, Sérgio Desen comenta agora os resultados dessa operação. Bom, foi uma operação que balançou mesmo, professor, todo o mercado brasileiro? Realmente foi uma operação que balançou, mas principalmente pela forma como foi divulgado e colocado ao público, né? Isso daí causou mais estrago do que propriamente a ação em si. A ação não pode ser criticada, é uma ação que deve ser vista. É importante deixar muito claro para todo mundo que é uma ação que mostra que o Estado brasileiro, apesar de todos os problemas que a gente aponta como brasileiro, o Estado brasileiro detectou um problema dentro de uma instituição brasileira, foi lá, fiscalizou, apontou culpados e mostra que o Estado brasileiro tem poder de fiscalização sobre ele mesmo. A gente está dentro de um regime democrático, dentro de um regime confiável que deixa essa possibilidade. Só para traçar um paralelo, na crise da vaca louca, o sistema francês foi muito bombardeado na Europa porque ele deixou passar carne com o vírus para exportação e exportou para a Itália e para a Alemanha. Aí os serviços de inspeção desses países que detectaram o problema e foram em cima do francês. No nosso caso, não aconteceu nada disso. Nós tivemos um problema interno, a fiscalização brasileira detectou o problema, ela apontou e nós tratamos o problema até com uma certa, um despreparo na comunicação, mas muita transparência. Agora, as consequências para o bolso do produtor, para o bolso do pecuarista, do produtor de suíno, do produtor de frango. O senhor comentava agora há pouco que atingiram o frango, como é? Eles atiraram no frango e mataram o boi e o porco junto. Por que aconteceu isso? Na realidade, teve alguns países que suspenderam a importação de todos os produtos carnes do Brasil, toda a proteína animal vinda do Brasil. E, na realidade, o foco central do problema se deu no frango, né? Por que se deu no frango? Porque era uma ação, em alguns pontos, que era ilícita, que estava sendo feita. Não que no boi não tivesse problema, tinha também alguns problemas, era um pouco mais restrito, mas aconteceu do mercado apontar para todas as carnes e afetar todo mundo. Para a sorte nossa, não existe no mercado internacional ninguém disponível, com quantidade de carne disponível e muito menos com a qualidade, porque nós temos problemas, mas os nossos problemas são relativamente pequenos comparativamente a outros concorrentes, em termos de sanidade, em termos de qualidade, de atender a demanda. Então, o Brasil foi beneficiado por falta de alternativas. Então, nós voltamos rápido ao mercado por conta disso. Não há alternativa para o mercado internacional, pelo menos na área de bovinos, né? Quando falamos de bovinos, é mais difícil, né, professor? Lógico, uma coisa, a carne bovina, ela demanda espaço, infraestrutura e tempo para você aumentar a produção. A elasticidade na oferta dela é muito menor do que dos suínos e muito menor que a do frango. Então, o que acontece? Para alguém ocupar o espaço do Brasil, que é o maior produtor, o maior exportador, aí, o segundo maior produtor, e fica sempre disputando o primeiro lugar na comercialização mundial, a gente sempre está num patamar mais tranquilo. Por quê? Alguém para substituir isso é muito difícil. Mesmo, por exemplo, a Austrália foi lá correndo e fez um acordo com a China. Só que esse acordo com a China é algo que já vem de muitos anos e tudo mais, só que a Austrália não tem capacidade de expandir a produção e ocupar esse espaço do Brasil. Então existe espaço para o australiano e existe espaço para o brasileiro, né, dentro do mercado chinês. E esse espaço do brasileiro não dá para ser transferido de uma hora para outra. Bom, isso acontece nos suínos e nas aves? Também acontece, em menor escala. Ou seja, nos suínos
tem problemas que geram muito impacto ambiental em alguns países, então isso é difícil de você expandir a produção e conseguir ocupar esse espaço. Agora, nas aves, o impacto ambiental é um pouco menor e abre-se um pouco de espaço para essa ocupação, né? Para outros países ocupar esse espaço. E aí é que vem o risco. Mas eu acho que aí cabe a gente saber responder aos problemas, porque a gente tem uma indústria poderosa, tem um setor poderoso, né? Quando eu penso, né, nesses setores todos, eu fico muito preocupado, não com a indústria, não, eu fico mais preocupado mesmo com o desemprego, os milhões de pessoas que vivem do setor. Por exemplo, na avicultura são algo em torno de 4, 5 milhões de pessoas que estão envolvidas. Na suinocultura, outros 2, 3 milhões. Na bovinocultura de corte, outros 4 milhões. Então, a gente tem mais de 10 milhões de pessoas que vivem desse setor. E esses empregos estão no interior do país. Então, a gente geraria um desemprego, um desequilíbrio social muito grande em muitas regiões. Agora, vamos falar um pouquinho de preço. Antes disso, professor, vamos ver o que está ocorrendo com o preço. O CPEA, que tem entre seus dirigentes o professor Sérgio Desen, apurava. Vamos para preço de boi? É possível o nosso diretor de TV mostrar agora preço do boi gordo, levantamento do CPEA? Nosso diretor de TV, Santiago Ferreira, mostra para você agora os números que o CPEA apurava para boi e bezerro no mercado. Veja, boi gordo, na última sexta-feira, recuava para R$ 141,13 a arroba, né? As consequências, a baixa acentuada para as cotações do boi gordo no mercado. O gráfico mostra essa queda do dia 20 de março para cá, recuou para R$ 141,13 a arroba. E o que ocorre com o bezerro não é muito diferente. O professor está aqui acompanhando conosco, nós temos um vídeo aqui do lado. Veja, no caso do bezerro, também a queda, que já era esperada também para bezerro, mas não tão acentuada, né? R$ 1.113,09 por cabeça, levantamento feito no Mato Grosso do Sul. Você tem na tela do seu televisor os números apurados pelo CPEA. Agora, professor, os preços tendem a cair ainda esta semana ou já esboçam uma recuperação a partir dessa retomada das importações da China? Bom, é difícil a gente ter uma previsão de curtíssimo prazo, uma recuperação acentuada ou não. Por quê? Existem vários fatores que estão contribuindo. O que assustou mesmo a todos foi do dia 20 para o dia 21 que nós não conseguíamos informações de negócio. E dessa vez não eram informações de negócio num determinado mercado. Em 2000, eu faço um paralelo com 2005. Para mim, a praça mais importante em termos de volume, de negociação, é Campo Grande. Quando Campo Grande, em 2005, nós, no dia 15 de outubro de 2005, nós não tivemos cotação nessa praça, isso para mim foi como uma hecatombe. É um negócio assim impensável, certo? Mas era a praça, era o estado do Mato Grosso do Sul por causa do foco de aftosa no estado. No dia 20 e 21, nós tivemos dificuldade em todas as 24 regiões. Quer dizer, em todo o país estava travado. Todo o mercado de suínos estava travado. Isso agora. Agora. Foi bem pior que 2005. Muito pior. E todo o mercado de carne, de frango, também travou. Então, se teve uma trava de todos os mercados das 3 proteínas ao mesmo tempo. Para mim, em 27 anos, mais de 6 mil dias que eu acompanho esse mercado, eu nunca tinha visto isso. É uma coisa inédita para mim. Então, essa queda, até de certa forma, foi razoavelmente pequena, dado a hecatombe que foi naquele momento. E por que ela foi pequena? Porque, no fundo, a oferta de boi, ela pode ser postergada. Por quê? Se esse incidente se desse em setembro, outubro, novembro, a hecatombe seria muito maior. Por quê? Nesse período, eu tenho um período que eu tenho confinamentos, e os confinamentos estão a todo vapor para liberar o gado. E o custo diário de carregamento de um confinamento é muito maior que o custo diário de carregamento a pasto. Como eu tenho uma grande quantidade de boi a pasto sendo colocado no mercado nessa época, e o pasto custa pouco, e as condições climáticas não tão desfavoráveis, a gente conseguiu segurar um pouquinho. A oferta não se desesperou e o mercado deu uma equilibrada. Não foi uma queda de 3, 4 reais por arroba? Não foi uma queda
tão acentuada como poderia ser. Então, de certa forma, existe foi até amortecido o negócio. E aí, o que a gente via? Uma instabilidade, ou seja, um pouquinho de negócio mais acima, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Mas assim, o volume do número de negócios era algo em torno de 25% do normal nesse período. Ou seja, não foi tão grave para os preços como foi na eliminação, vamos dizer, na paralisação dos negócios. Exatamente. Então, os preços refletiram, a queda refletiram, mas poderia ser muito pior. Então, isso daí. Agora, como que se recupera isso daí? Porque esse boi que deixou de ser abatido, esse frango que deixou de ser abatido, esse porco que deixou de ser abatido, ele está lá. Então, ele pode entrar no mercado e isso pode segurar um pouco a recuperação. Mas, quanto mais rápido for a solução dos problemas, tanto mais rápido será a recuperação do ritmo normal do mercado. O caso do bezerro é totalmente diferente do boi gordo. O bezerro, nós tivemos 3 anos de deficiência na oferta que elevaram sem precedentes a rentabilidade do criador. Agora vai chegar no mercado. E isso daí fez com que ele investisse muito. Ele investiu mais e tudo mais, e esse bezerro está chegando no mercado. A boa notícia é que esse bezerro ele está chegando com um custo razoavelmente melhor, porque ele ganhou em produtividade. Então, a produtividade da cria foi melhor que a produtividade dos anos anteriores. Bom, você ouviu o Sérgio Desen falando sobre mercado, nós teremos mais informações. Eu vou tentar segurar o professor aqui para gravar uma entrevista com outros detalhes do mercado de bezerro, mas agora eu encerro essa participação. Eu volto para Campo Grande. É com você, Elaine, Antônio.